Estamos dando início a mais um programa de debates Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o Canal Universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos voltar a um assunto que nós já tratamos aqui. É a questão dos agrotóxicos e o veneno na nossa comida. Têm sido aprovados alguns agrotóxicos nos últimos 80 dias que são ainda mais nocivos que os que já estavam sendo aplicados na nossa agricultura. E as consequências disso são devastadoras para suas crianças, para você, para todos aqueles que precisam se alimentar e que não estão tendo opção, estão tendo que encarar o agrotóxico, né? Então, para discutir as implicações disso, nós temos aqui presente dois especialistas que nós trouxemos para esse debate, e eu vou apresentar para vocês agora. Eu vou apresentar primeiro a Larissa Mies Bombardi. A Larissa tem graduação, mestrado e doutorado em Geografia pela Universidade de São Paulo, é professora do Departamento de Geografia e no programa de pós-graduação em Geografia Humana na USP. Tem experiência na área de Geografia Agrária. Nos últimos 5 anos, tem se dedicado ao estudo do uso dos agrotóxicos na agricultura brasileira e sua conexão com a mundialização do capital. Fez pós-doutorado na Universidade de Strathclyde, Escócia. Como resultado desse pós-doutorado, publicou em 2017 o Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Muito obrigado por estar aqui, Larissa. Eu que agradeço e fico honrada com o convite. Obrigado. Temos aqui conosco também o Nilton Inácio Tato. Ele é ambientalista, antes de tudo, né? Foi fundador e secretário executivo de uma das mais importantes ONGs ambientalistas do Brasil, o Instituto Socioambiental, o ISA, e está agora no seu 2º mandato de deputado federal pelo PT, e é presidente, atualmente, da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara Federal. Nilton, eu sei que você fez um esforço para estar aqui, agradeço, né? Vai tomar um avião logo depois, não é isso? Né? Isso, eu que Mas agradeço. ainda bem que nós estamos com você aqui também. Eu que agradeço a oportunidade, Silvio, e também de estar junto com a Larissa. Só uma correção, na verdade, hoje eu sou presidente da Frente Ambientalista. Eu já fui presidente da Comissão de Meio Ambiente. Então, por favor, vamos incorporar essa atualização. Muito obrigado. Olha, eu quero começar com uma preocupação, né, que eu já externei para os nossos ouvintes, nossos áudio-ouvintes. O que está acontecendo com a nossa comida? Quer dizer, eu prefiro começar pelo impacto que tem com a população, não é? Nós estamos envenenando as nossas crianças? Como é isso? Larissa? Estamos. Vou dar alguns exemplos de o quanto nós estamos envenenando as nossas crianças. Nós estamos envenenando as crianças oficialmente. Por que oficialmente? Porque no Brasil a gente permite um nível de resíduo dos agrotóxicos, tanto nos alimentos quanto na água potável, que é às vezes centenas e às vezes milhares de vezes maior do que os níveis de resíduos permitidos na água e no alimento na União Europeia. Vou usar um exemplo muito concreto. A gente permite no Brasil um resíduo de glifosato, que é um herbicida, a substância mais vendida no mundo, mas também a mais vendida no Brasil. Mais de 1/3 do volume de agrotóxicos vendidos no Brasil dizem respeito ao glifosato, essa substância. E a gente permite um nível de resíduo de glifosato na soja no Brasil que é 200 vezes maior do que o nível de resíduo permitido na soja na União Europeia. Então, o que acontece? Se uma criança de 20 quilos consumir 100 gramas de soja em um dia, ela terá extrapolado em 20% o que o seu peso corporal poderia tolerar de glifosato. Isso em termos oficiais. Mas nós não temos nem controle e nem fiscalização do uso de agrotóxicos no Brasil. Então, esse acho que é um exemplo que é a espinha dorsal, digamos assim, da condição do uso de agrotóxicos no Brasil. Então, isso para o glifosato poderia dar outros exemplos, vou dar um, muito concreto também, um outro, que é o exemplo da malationa. A malationa é um inseticida e larvicida,
ele é um agrotóxico de uso agrícola, mas ele também é utilizado nas campanhas de saúde pública para o controle dos vetores de dengue, chikungunya e zika, nisso que a gente no Brasil chama de fumacê. Então, por que eu estou usando esse exemplo? Para a gente saber que a gente também está falando de agrotóxico quando estamos falando de campanhas de saúde pública, para a população ficar atenta. Então, a gente tem uma dupla carga aí. Uma que é inalatória, para quem vive nos grandes centros urbanos, e a outra que é via ingestão de alimentos. Então, no feijão, no Brasil, a gente permite um resíduo de malationa que é 400 vezes maior do que o resíduo de malationa permitido na União Europeia. Isso em termos oficiais, volto a insistir, no Brasil a gente não tem fiscalização para a quantidade de resíduo permitida nos alimentos. Então, se estivermos dentro do padrão estabelecido no Brasil, já estamos nos envenenando. Nilton, quem aprova esses agrotóxicos é o decreto do Executivo ou é o Congresso? Vamos lá. Pela legislação hoje, que na verdade a gente também precisa, na verdade a gente precisava aprimorar para poder ser um pouco mais rígido com relação à liberação de agrotóxico, mas ainda pela legislação atual, deveria ter uma boa análise, né? Quer dizer, ter o conceito lá da precaução na hora de você liberar um novo agrotóxico ou de um agrotóxico existente para uma nova, para uma cultura nova. Você tem que ter um papel fundamental ali da Anvisa, que vai analisar do ponto de vista do impacto para a saúde humana, então o Ministério da Saúde, a Anvisa, do IBAMA, que analisa o impacto ambiental, então da biodiversidade, por exemplo, mortandade de insetos, que são fundamentais para a polinização, no caso das abelhas, ou até da contaminação do solo, que depois acaba também contaminando os mananciais. Isso é importante dizer que hoje já se fala que o segundo fator de maior contaminação da água no Brasil, dos mananciais, os lugares onde a gente vai captar água para beber, os animais também vão beber, são os agrotóxicos. Então, o IBAMA analisa do ponto de vista do impacto. A Anvisa e o IBAMA, na legislação atual, ela tem o poder, inclusive, de veto, de dizer, olha, isso aqui vai ter impacto, portanto, não libera. E o Ministério da Agricultura, que avalia do ponto de vista da funcionalidade daquele agrotóxico, do ponto de vista da produtividade, né? Então, é outro aspecto. O problema é que isso é a legislação atual. Por isso que esse debate, que hoje, agora, no ano passado ainda teve muito forte lá em Brasília, o debate de que, patrocinado principalmente, bancado, por exemplo, assim, pela bancada ruralista, que quer uma legislação PL do veneno, chamado, que quer a flexibilização dessa legislação, então tirando um pouco o papel do IBAMA e da Anvisa, deixando lá para o Ministério da Agricultura, e, por outro lado, o debate do projeto de lei que cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, que, na verdade, quer ter uma legislação mais adequada no caminho que o mundo todo está fazendo, tá? De ser mais restrito. Esses dois projetos já foram aprovados em comissões especiais, estão para ir para o plenário, lá na Câmara Federal. Acontece que está parado lá, né? Não interessa levar para dentro, não interessa para o presidente da Câmara levar para dentro esse debate lá dentro. Mas, por outro lado, é aquilo que está acontecendo. Então, a gente já teve, em média, a liberação de 2 novos agrotóxicos a cada 3 dias, né? Se pegar do início do governo Bolsonaro. Quem libera isso? Dando, aí, de certa forma, dando um papel, podemos dizer assim, sem importância para a Anvisa e para o IBAMA. Então, no Ministério da Agricultura, que do ponto de vista hegemônico lá é o interesse da bancada ruralista, esse ministro do Meio Ambiente, podemos dizer assim, que está completamente subordinado a essa agenda do Ministério da Agricultura, então faz com que o IBAMA não faça a sua avaliação, e de certa forma tendo também uma pressão já para cima do Ministério da Saúde e da Anvisa para não cumprir o seu papel. Então hoje a gente tem a revelia da própria legislação atual, tá? Mas já atendendo a expectativa do PL do veneno, podemos dizer assim, né? Mesmo sem ter sido aprovado, mas na prática já sendo executado pelo Ministério da Agricultura, e por isso a gente está vendo esse recorde de liberação de agrotóxicos que nunca teve, podemos dizer assim, que nunca teve antes
entendeu? Tanta liberação ao mesmo tempo. Acho que já vínhamos num processo, né? Dá para ver claramente, se nós consultarmos as aprovações... Segundo o governo Lula, que começa a liberar mais. Aumentou muito. Nós tínhamos uma média de 100 novos produtos, mas quando falamos produtos, são produtos comerciais. Não quer dizer que estamos aprovando necessariamente novos ingredientes ativos, ou seja, novas substâncias, embora tenhamos uma substância nova que foi aprovada recentemente. Mas acho que é importante que a população tenha noção de que a partir do governo Temer isso aumentou exponencialmente, né? Então, o que acontece? Nós vínhamos numa média de 150 novos produtos aprovados anualmente e depois do governo Temer isso aumentou para 250, ano passado foram 450 novos produtos e agora no governo Bolsonaro, isso que acho que o Newton está chamando a atenção, que embora, né, esse projeto de lei que recebeu a alcunha de PL do veneno não tenha sido efetivamente votado, o que ele está sendo implantado, inclusive nas próprias expressões utilizadas pela ministra da Agricultura, é como se essa legislação já estivesse em curso. Por quê? Porque nessa nova proposta, nesse projeto de lei, não há essa paridade entre o interesse da saúde ambiental, da saúde populacional e o interesse econômico que estaria representado pelo Ministério da Agricultura. Os ministérios, tanto da saúde quanto do meio ambiente, teriam um caráter meramente consultivo e, na prática, o que a gente está vendo acontecer é isso. Então... Quer dizer, o governo está autorizando que se envenene mais a população. O governo está abrindo, com o perdão da expressão, as portas do inferno nesse sentido. Exatamente o que a gente está vivendo. Nós já vínhamos num quadro grave, porque no Brasil, a cada 2 dias e meio, uma pessoa morre intoxicada com agrotóxicos. Ou seja, nós temos quantos brumadinhos ao ano só intoxicações por agrotóxico. Das quais, né, do total de pessoas intoxicadas, 20% são crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, o que é muito chocante. É um escândalo nacional, na verdade, porque a gente tem um Estatuto da Criança e do Adolescente, ao mesmo tempo a gente tem um ataque direto à infância, quando nós vemos esse grau de vulnerabilidade ao qual as crianças estão sujeitas. Acho que para ilustrar isso, tem um mapa que eu fiz que ilustra isso de uma maneira muito cruel, que é um mapa só sobre bebês intoxicados com agrotóxicos, bebês de 0 a 12 meses. Então, por que bebês de 0 a 12 meses? Porque eles ainda não se locomovem sozinhos, então isso me chocou muito. Nós tivemos 343 bebês intoxicados e o próprio Ministério da Saúde estima que para cada caso intoxicado temos 50 outros que não chegaram ao conhecimento do governo, do Ministério da Saúde. Então, é possível que nós tenhamos tido nesse período 17 mil bebês intoxicados. Então, é algo que é escandaloso porque, primeiro, revela um atentado à infância e, segundo, porque mostra o tamanho da vulnerabilidade da condição da saúde da população, porque se os bebês que não estão envolvidos diretamente no trabalho, que não se locomovem sozinhos, estão intoxicados, qual é o grau? Eu diria que estamos diante de uma forma de exposição crônica da população, não só da população rural, mas também da população urbana, em função dos níveis de resíduo que nós autorizamos no Brasil e que quando são feitas análises, comprovam esse grau, esse estado de exposição ampliada. Isso é terrível e escandaloso, né? Nós temos uma bancada de uns 140 deputados de oposição, mais ou menos? Mais ou menos isso. O que está se fazendo, Newton? Então, Silvio, vou falar assim, é muito difícil lá no Congresso Nacional, de repente, a gente ter uma legislação mais rígida com relação à liberação. Eu acho que já está mais do que provado o impacto, quanto é nefasto esse modelo de agricultura que a gente tem, baseado no uso intensivo de agrotóxico, que está envenenando não só o meio ambiente, mas envenenando as pessoas. A gente não tem ainda uma conta, isso uma hora precisa aparecer, de quanto que a sociedade gasta, quanto que o Estado gasta para poder curar as doenças causadas pelo alimento que a gente está ingerindo, pela comida que vem na mesa. Tá? A gente foi educado de que a gente comia para a vida, né? Para ter vida. E hoje a gente come para a morte, entendeu? Se a gente for olhar, entendeu, com clareza e com honestidade, os estudos e o que os pesquisadores estão mostrando das doenças causadas, né, pelo agrotóxico. Da hora que a gente tiver essa conta, inclusive todo esse discurso
do superávit comercial que tem das exportação, né, das commodities agrícolas, né, da agricultura, ela pode cair por terra. Então, esse modelo, estou falando assim, nós precisamos fazer esse debate. Então, que não é um debate só da agricultura, não é de quem está manuseando só lá o veneno, de quem está utilizando lá no campo. É um debate que tem a ver com todos, né, principalmente no meio urbano, de quem está se alimentando. Então, esse modelo, que precisa entender, ele foi construído a partir da década de 1970, podemos dizer, aqui no Brasil. Né? Fez com que a gente se tornasse o segundo país maior consumidor, né, de veneno na agricultura. Se esse modelo foi construído dessa forma, e antes não se utilizava veneno, então nós temos que também começar a discutir para poder repensar esse modelo. Então, tem alguns dados que é importante. Então, está claro hoje o impacto que tem para o meio ambiente e para a saúde, que é necessário repensar. Que o mundo inteiro está indo num caminho, entendeu, de restringir o uso do agrotóxico, proibindo uma série de agrotóxicos lá, que hoje no Brasil, inclusive, é permitido. Além do que agrotóxicos que não são permitidos aqui, que entram, entendeu, de forma clandestina. Tá? Rapidamente, no debate há 15 anos atrás, quando se debatia a entrada da transgenia, né, dos transgênicos, todo o discurso é de que com os transgênicos ia aumentar a produtividade e ia diminuir o uso de agrotóxico. O que a gente viu de lá para cá foi que não aumentou a produtividade, o que aumentou a produção no Brasil porque expandiu a área, né, e nós ganhamos o título de ser o segundo maior consumidor de agrotóxico nesse período. Né? Então, balela esse discurso. Então, nós precisamos repensar o modelo da agricultura. Né? Que esse é o grande desafio que está lá. Então, a gente já sabe que faz mal. E o que é? Por que é difícil? É difícil porque você tem um poder das grandes corporações que dominam esse modelo da agricultura no mundo todo. Então, as grandes empresas, a Syngenta, a Monsanto, a BASF, a Bayer e assim por diante. Algumas dessas empresas, inclusive, são as que produzem os remédios para curar as doenças causadas, entendeu, por esses agrotóxicos. Né? Então, é muito difícil você... Eu faço até uma referência. Agora, recentemente, o que é até a pressão da indústria do tabagismo, vocês devem ter acompanhado, né? Sim, o ministro Moro criou um grupo de trabalho para reduzir o imposto do cigarro, para poder diminuir o preço do cigarro, porque não consegue controlar a entrada. No fundo, aí depois a gente descobre, então, por trás é a indústria do tabaco que quer aumentar os consumidores, né? E aí, contra uma política que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Eu estou falando da mesma forma, é a pressão da indústria do tabaco, é a pressão da indústria agroquímica. Sim. Que não deixa aprovar. Então, nós precisamos ampliar esse debate e fazer o enfrentamento para poder pensar num outro modelo de agricultura. Sim. E ver para onde a gente canaliza, por exemplo, os subsídios agrícolas. Né? Que o Brasil hoje, no âmbito federal, é 1,2 bilhão por ano de isenção fiscal só para a cadeia do agrotóxico. Então, é imposto de cada um. É imposto de cada um que está indo para as empresas que produzem agrotóxicos para produzir agrotóxicos para esse modelo de agricultura. Na verdade, a minha interpretação é que o Estado brasileiro ele media duplamente os interesses dos grandes proprietários de terra e também das companhias transnacionais que produzem esses agroquímicos. Então, o que tem acontecido, isso que o Newton está trazendo, acho que é importante, a gente precisa discutir o modelo de sociedade. O que é que a gente quer enquanto sociedade e enquanto nação? Porque a gente não está produzindo alimento. Embora a discussão seja o Brasil é um grande produtor de alimentos, o que a gente vê é um aumento da área de soja e de cana, de eucalipto e de milho. Então, a área de soja quase dobrou nos últimos anos, a de cana aumentou em 50% e as áreas de arroz, feijão, trigo e mandioca diminuíram. Então, a gente não está falando de produção de alimentos. Então, acho que é importante que a gente tenha noção de que alimento deixou de ser alimento enquanto a gente conhecia, enquanto valor de uso, enquanto potência de nutrição humana. O alimento se converteu em commodity e aí tanto faz se está se comercializando minério de ferro, ou petróleo ou grão de soja. Então, é uma mercadoria como outra qualquer para ser comercializada nesse cassino do capitalismo internacional, que é a Bolsa de Mercadoria e Futuros. E o alimento também foi convertido em energia, em agroenergia. Então, a gente não discute o modelo de sociedade, um projeto de nação e está
convertendo uma área equivalente à Alemanha, é isso que a gente tem hoje, uma área igual à Alemanha, só em soja. Então, todo esse discurso das empresas produtoras de agroquímicas lá dos anos 50 e anos 60, de que resolveria o problema da fome com os agroquímicos, a gente vê que passadas todas essas décadas isso não aconteceu, a gente continua com 1/3 da humanidade passando fome. Então, a gente não está falando de produção de alimentos. A gente está falando de commodities, de agroenergia, algo que é estranho à alimentação humana. Inclusive, o Brasil voltou ao mapa da fome. Então, a gente está diminuindo as nossas áreas de produção de alimentos, a gente não está falando em segurança alimentar. Mesmo no plano de governo do presidente Jair Bolsonaro, a palavra alimento não aparecia uma vez na proposta que dizia respeito ao plano para a agricultura e a gente está se convertendo, quer dizer, o triste papel do Brasil e da América Latina nessa economia mundializada, que como preconizava o Eduardo Galeano, o que é isso? Né? A América Latina se especializou em perder, porque é isso que tem acontecido. Então, se a gente olha para a tragédia de Brumadinho e para essa tragédia que é essa morte e essa intoxicação diária no Brasil, a gente está vendo, estamos nos vendo virarmos-nos ao avesso, vertendo, digamos assim, a nossa capacidade, a nossa biodiversidade, a saúde humana, que é isso que o Newton está trazendo, que acho que é importante, não é algo que diz respeito apenas à saúde dos trabalhadores rurais, dos camponeses, o que em si já valeria a pena que nós olhássemos com cuidado, mas a gente está falando da saúde da população urbana também, da população como um todo, todos nós, não há recorte de classe, todos nós estamos afetados por um modelo, um projeto que eu diria que é um projeto de nação. Eu acho que há recorte de classe, se você quiser, é uma história particular, mas eu conheço um pessoal que esteve numa dessas grandes fazendas de agrotóxicos e a família tinha uma horta separada, os donos da fazenda, para comerem, não o que eles iam vender, sim, mas aquilo que não está envenenado. Claro que a elite pode dar-se ao luxo de consumir alimentos orgânicos, etc., mas todo mundo está bebendo água, todo mundo come fora de casa, é evidente que há nuances, é lógico. Se nós formos olhar para quem é mais suscetível à intoxicação, em primeiro lugar são os camponeses e trabalhadores rurais, depois a população que vive nas áreas circunvizinhas, aquelas em que há uso intensivo, depois a população urbana das cidades do interior e, finalmente, a população urbana. Claro que tem nuances, mas o que é importante é que a população esteja atenta, que a gente permite um nível de glifosato na água no Brasil 5.000 vezes maior do que o nível de resíduo permitido na água na União Europeia. A gente tem mais de 513 agrotóxicos autorizados no Brasil e a nossa portaria da água só avalia 27 produtos. Então, a gente, inclusive, pode se comprar água mineral e pode ter acefato, por exemplo, que está entre os 10 mais vendidos no Brasil em inseticida, proibido na União Europeia e vai estar tudo certo aqui, sequer investigado. É muito importante as informações que você está dando, porque o consumidor, o cidadão, não sabe disso. Ele vai lá, compra água, acha que é uma água pura, né? Agora, Newton, eu vou voltar à questão do Congresso. Você falou, nós precisamos ter uma discussão geral que mude o sistema, né? Mas e amanhã? Quer dizer, existe alguma iniciativa que você pode interpelar o Ministério Público para ele entrar com uma liminar suspensiva do uso de agrotóxico? Existe algum processo, vamos dizer assim, que passa pelo Legislativo que pode tentar obstaculizar isso? Vamos lá. Nessas liberações, a gente evidentemente tem um instrumento no Parlamento que toda vez que tem uma portaria, uma decisão desse nível no âmbito do Ministério, você, ato contínuo, você entra com um projeto também, como se fosse uma figura de um projeto de lei na Câmara para anular. Então, a cada um desses aí a gente está fazendo. Tá? Então, pelo conjunto da obra daquilo que foi liberado agora recentemente, né, a gente também acionou a Procuradoria-Geral da República. Né? Então, a gente acionou o Ministério Público para poder entender uma ação de responsabilidade. Fizemos ainda na semana passada uma audiência pública para entender. Recentemente a Anvisa mudou a sua avaliação sobre o glifosato, né, para poder entender. Eu, tecnicamente, não entendo muito disso aí, mas o que ficou muito claro lá é o seguinte: quando você pega o componente, sei lá, químico específico do glifosato, analisa, ali você chega numa análise que determina, que fala,
então esse componente aqui não é cancerígeno, não é tal, né? Aí, só que ele não é ele que é usado depois na agricultura ali, ele é depois na composição que vem o problema, né? Do impacto, Sim. né? Os metabólitos que Isso, quando depois a mistura que vira depois o produto que é utilizado que é o que tem o problema, entendeu? Que vai causar, tá? E aí o que eles fizeram recentemente? Então a Anvisa reavalia, porque agora de fato então o glifosato não faz tanto, não tem tanto problema isso. E aí a gente trouxe lá para saber o que é essa avaliação. Interessante é que aí eles colocaram, mas quando analisa isoladamente não é. Eu falei, tá bom, mas é isoladamente que você vai utilizar na agricultura? Entendeu? Cadê a responsabilidade da Anvisa de explicar que não é assim que vai, né? Então, isso por quê? Então, o que ficou patente é a pressão que tem do centro do governo, do Ministério da Agricultura ou do Ministro da Saúde, que está interferindo no trabalho dos pesquisadores, que faz um trabalho sério, faz o seu trabalho, né, a sua pesquisa séria, tá? E na hora de divulgar os resultados, entendeu, tem a intervenção política lá para poder atender a outros interesses. Então, estou falando, então esse debate, essa coisa a gente está fazendo lá no Congresso Nacional. Mas é que estava falando, olha, se a gente tem clareza do impacto, nós temos, como a professora disse, a ONU, né? A ONU já disse recentemente, através da FAO, com pesquisadores do mundo inteiro, dizendo, falou assim, olha, este modelo de agricultura, que depende de concentração de terra, do latifúndio, do uso intensivo de agroquímico, de agrotóxico, não resolveu o problema da fome, conforme eles previam, falavam, né, isso lá há 40, 50 anos atrás, né? E aí eles recomendam, para você resolver o problema da fome no mundo, entendeu? Passa necessariamente pela distribuição da terra, passa pela reforma agrária e passa pelo fortalecimento da agricultura familiar. Quando fala conceitualmente o fortalecimento da agricultura familiar, também está dizendo em diversidade no seu prato, né? Não só pela beleza de você ver um prato, né, com cores diferentes ali, com alimentos diversos, né, mas por tudo aquilo que representa, né, não é só soja no prato, é isso, dizer assim, simbolicamente, né, passa por isso aí, né, e passa por você diminuir drasticamente o uso de agrotóxicos. Esta é a recomendação da FAO, que é o órgão da agricultura e da alimentação da ONU, né. Então e o Brasil está indo na contramão, Então, por isso que o debate agora, que está lá no Congresso Nacional, você tem um projeto de lei que é completamente contrário à perspectiva do mundo todo, né? Que é para liberar, flexibilizar mais o veneno, que pode levar o Brasil a perder mercado do ponto de vista internacional, porque já está perdendo, a população desses países que importam os produtos agrícolas do Brasil vai começar, e já estão pressionando os governos para não importar. Então, daqui a pouco o Brasil, que é um potencial, o Brasil é um potencial muito grande, tem uma responsabilidade muito grande de produção de alimento, não só para o povo brasileiro, mas para o mundo, pela sua extensão territorial, pela capacidade que tem. Então, nós temos um papel importante, e que é importante para o Brasil. Então, nós temos que assegurar isso. E esse modelo com uso de veneno, entendeu? Pode fazer o Brasil a perder mercado, inclusive. E, por outro lado, nós temos, então, um projeto de lei que cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, como disse, está lá pronto para vender, e que ele trabalha na perspectiva de você repensar, né? Então, você tem várias linhas. Hoje, né, você mesmo disse, Silvio, foi visitar uma grande fazenda que, de repente, lá, para comer, né, para a família, comia a horta ali sem agrotóxico, não é isso? Tá? Hoje, o produto orgânico não é acessível para a grande maioria do povo brasileiro. Não é acessível para os trabalhadores, tá? Porque não tem subsídio. O cara que produz hoje organicamente não consegue escoar, não consegue fazer com que o produto dele chegue no consumidor. E o consumidor não consegue chegar, né, entendeu, para poder comprar. Então, nós precisamos ver como é que a gente canaliza parte, né, dos subsídios que hoje vai para esse modelo da agricultura convencional, que usa os agrotóxicos. Então, eu disse, por exemplo, 1 bilhão e 200 milhões por ano, no âmbito federal. Outro 1 bilhão aqui em São Paulo, com ICMS, né, que vai só para 4, 5 produtos
Por que esse subsídio vai tudo para lá? Já pensou se com o tempo a gente começa a pegar parte desse subsídio e começa a colocar para essa infinidade que tem de pequenos projetos que estão trabalhando com agroecologia, que eles possam produzir e ter condições de fazer com que o produto chegue? Porque a agricultura, em toda a história, sempre precisou de subsídio, de apoio do Estado. Precisa e vai precisar sempre. Quem produz precisa ter a renda. E o produto precisa chegar em condições de que quem vai comprar, possa adquirir. O que a gente tem hoje é que quem produz de forma orgânica não consegue fazer chegar ao produto e os trabalhadores não podem comprar alimento sadio. Então, se a gente começar a trabalhar, tirar o dinheiro de um lugar e colocar para outro, para ter assistência técnica, ter desenvolvimento tecnológico, né? Se a gente pega essas feiras de agroshow, cada ano, aquelas máquinas mais pesadas que soca mais o solo, depois outra para poder remover, né? Drone sendo utilizado para espalhar veneno, inclusive, e a agricultura familiar não tem desenvolvimento tecnológico para poder facilitar a vida, entendeu, da pessoa que quer fazer um insumo lá, entendeu? Ou um maquinário para poder ajudar melhor a agricultura. Você sabe para onde que vai o dinheiro? Eu estou vendo aqui que você publicou, inclusive, não é uma cartilha, né? É um livrinho de redução de agrotóxicos. É possível? Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, deputado federal Nilton Tato, né? Eu acho que a gente precisava encarar, então, uma discussão que está entrando na nossa conversa, né? Qual é o papel do agronegócio no Brasil? É né? menor do que pinta, Então, a verdade é essa. Porque será que ele sobrevive sem os subsídios que estão sendo dados? Eu vou fazer umas perguntas, depois é para você mesmo, para vocês, né? E eu estou entendendo o seguinte: esse agronegócio ele precisa de cada vez mais áreas maiores, né? Então ele vai expulsando a agricultura familiar. Ele precisa de uma tecnologia moderna, capital intensiva, então só pode fazer isso quem tem muito dinheiro, né? Precisa de silos para armazenar, precisa de trens, navios para distribuir, né? E basicamente isso tem ido mais para a China, para lugares muito distantes, que consomem muita energia para chegar lá, né? Isso eu chamo de circuito longo de produção e consumo, né? Bom, a população em volta não se beneficia em nada, nem em emprego, porque é emprego especializado que precisa, né? Quer dizer, a quem está beneficiando o agronegócio? E se o agronegócio não existisse, o Brasil passava bem? Olha, acho que essa é a questão central, né? O Brasil não fez a lição de casa, que é a reforma agrária. Não resolveu um problema que é estruturante na nossa sociedade. No fim, uma boa parte das chagas urbanas estão relacionadas ao fato da gente não ter feito historicamente a reforma agrária. Então, no fim das contas, esse modelo econômico e agrícola, ele atende apenas uma pequena classe, que é a classe dos grandes proprietários de terra. O Brasil continua sendo campeão ou vice-campeão em concentração fundiária. 1% dos proprietários de terra no Brasil detém 50% das terras, então é uma concentração fundiária enorme. Nós só ganharíamos, a sociedade como um todo só teria a ganhar se nós caminhássemos no sentido de uma reforma agrária ampla e massiva, baseada numa perspectiva de transição agroecológica, porque no fim o agronegócio não sustenta. Tem um livro muito interessante publicado foi lançado há 15 dias atrás, da Maria Luísa Mendonça, que mostra o quanto, por exemplo, no caso da produção de cana, os subsídios que são responsáveis pelo lucro do setor. Então, na verdade, quem banca o agronegócio é a sociedade como um todo. Então, é o avesso do que aparece, porque o discurso oficial é de que o agronegócio sustenta a economia brasileira. Na verdade, a sociedade brasileira sustenta o agronegócio, é o avesso disso que a gente está vendo. Então, o Estado tem mediado esse interesse dos grandes proprietários e das empresas transnacionais, seja de sementes, de fertilizantes e de agroquímicos, e, na verdade, a população como um todo paga por esse modelo. E nos fazem acreditar que é isso que sustenta a economia brasileira. Na verdade, é a sociedade brasileira que sustenta esse modelo agrícola. Uhum. Se a gente for pegar alguns exemplos puxar, por exemplo, alguns países da Europa, que você não tem as grandes propriedades, né, e que tem muitos produtos agrícolas reconhecidos que têm
e que exportam muito, com valor agregado, né? Porque lá atrás eles fizeram uma lição de casa, né? De valorizar esses produtos locais, a diversidade, inclusive. Né? A reforma agrária é uma modernização capitalista. Sim, é isso, não é? E, portanto, se distribuiu a terra e se fez uma política de incentivo, de apoio, né? Agregou valor naquilo que tinha. A gente tem, talvez, até potencial muito maior do que esses países tinham, inclusive na época, a gente tem hoje, até pela extensão, pela diversidade cultural, podemos dizer assim, que aí envolve também formas diferentes de produção e de processamento, inclusive, de alimentos, né? E que a gente não valoriza, né? Então, hoje você tem aquilo que eu estou falando, do ponto de vista da política do Estado, você valoriza isso para 4, 5 produtos para exportação, tá? E não tem subsídio para essa produção. Então, se você vai hoje, entendeu? De repente lá para a Amazônia, ou mesmo para o sertão, um país, ou mesmo para o interior, dependendo da cidade, se você chega lá e quer, de repente, comer alguma comida local, às vezes você não encontra, você vai ter alguma coisa processada das grandes indústrias que chegam lá, tá? Então, é porque a gente se deixou a levar por um modelo para atender esses interesses, seja da indústria que domina a cadeia da produção da agricultura ou do processamento, né? Que também são pequenos atuam grupos. juntas. Sim, atuam junto. Essa indústria é a mesma. Então, às vezes é a mesma, né? Sim. Hoje, principalmente E numa... muito do que está sendo exportado vai para a ração animal, né? Muito. E, por exemplo, com relação à soja, acho que é importante usar esse exemplo. 52% da quantidade de agrotóxicos utilizada no Brasil vai para a soja, em termos de tonelada. E 80% da soja exportada pelo Brasil tem como mercado a China. Então, justamente em grande parte para alimentação Nós estamos envenenando animal. os chineses. Estamos envenenando os chineses, mas a China controla 25% do mercado mundial de agrotóxicos e a Alemanha 34%. Por isso foi interessante, semana passada eu lancei o Atlas na Europa, em Berlim. Fala um pouco. Semana passada e na anterior, eu estive na Europa, na Escócia e na Alemanha para fazer o lançamento do Atlas, Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. E na Alemanha foi particularmente interessante a discussão, porque a Alemanha hoje tem as principais empresas que produzem agrotóxicos no mundo. A Alemanha está controlando, as empresas alemãs, mais de 1/3 desse mercado. Então, a Alemanha tem a Bayer, a BASF e agora, recentemente, a Bayer comprou a Monsanto. Então, juntas, Bayer, BASF e Monsanto controlam 34% do mercado mundial de agrotóxicos, que movimentou só essas 3 empresas, em 2017, cerca de 18 bilhões de dólares. E lá eles usam esses... A discussão mais importante é essa, porque um terço dos agrotóxicos autorizados no Brasil são proibidos lá. Então, por isso foi muito importante essa discussão na Alemanha para trazer essa discussão à tona. Uma discussão que algumas ONGs já vêm fazendo, por exemplo, a Pesticides Action Network tem feito essa discussão mostrando a contradição. Olha, as empresas são nossas, mas aqui a gente não permite, mas nós vendemos para eles. Então, e uma parte disso volta, que é o chamado círculo de envenenamento nos produtos exportados do Brasil para esses mercados. Então, tem uma discussão enorme da contradição que envolve isso. Então, uma parte daquilo que nós autorizamos no Brasil é proibida lá, 1/3. Dos 10 mais vendidos no Brasil, 2 são proibidos lá. A cefato e a atrazina, 2 inseticidas. As práticas utilizadas no Brasil, por exemplo, a pulverização aérea, é proibida na União Europeia desde 2009, há 10 anos. Por quê? Por causa do efeito deriva, aquilo que se chama deriva, que é quando há pulverização aérea, não necessariamente essa carga de agrotóxico atinge a plantação, mas uma parte dela dispersa com o vento e vai atingir outras áreas. Aliás, isso é um clássico no Brasil, inclusive muitas vezes um crime, podemos até falar em armas de guerra, de áreas de assentamento e áreas indígenas que estão sendo pulverizadas sistematicamente com essas substâncias, mas mesmo nos casos em que isso pode não ser intencional, o que a gente tem vivido é pequenos agricultores assentados, sitiantes,
que muitas vezes não conseguem produzir de forma orgânica ou agroecológica porque há essa deriva, há uma quantidade de agrotóxicos que é utilizado via pulverização aérea que atinge os seus cultivos. Eu cansei de ver isso no Pontal do Paranapanema, aqui no estado de São Paulo, é muito claro. Todo mundo vê isso e vive isso no seu cotidiano. Então, por isso, essa prática foi proibida em 2009 na União Europeia. Então, aquilo que a gente tem aqui, que é autorizado aqui, não é autorizado lá. O como se utiliza aqui não é utilizado lá, como, por exemplo, a pulverização aérea. E a quantidade utilizada aqui é uma piada quando a gente compara com os níveis utilizados lá. Eu me lembro que quando estava construindo esse mapeamento no Brasil, comparando com o mapeamento feito pela União Europeia, no Brasil, por exemplo, os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, a gente usa uma média de 16 a 20 quilos de agrotóxicos por hectare. E o mapeamento feito pela União Europeia, a legenda, era muito interessante, porque a legenda do mapa ia assim, de 0 a meio quilo por hectare, de 1 a 1,5, o caso mais emblemático, Bélgica, mais do que 2 quilos de agrotóxicos por hectare. Então, a gente está falando num nível dezenas, centenas, às vezes, de quantidade superior ao uso. Então, é um abismo. Se a gente for falar da realidade do Brasil e a realidade da União Europeia, é um abismo. No entanto, quem faz essa ponte são as empresas com sede, sobretudo na União Europeia, e agora a China também tem um lugar de destaque nesse controle desse mercado. Milton, eu estive vendo um documentário do Fritjof Capra na televisão, assim, puxei lá do YouTube. Alguns anos atrás, ele estava fazendo uma visita ao Brasil e ele apontava que, no meio de todas as nossas complicações, o Brasil era o maior produtor de orgânicos do mundo. Isso continua sendo assim? Sim, eu não tenho esses dados, tá? Mas é importante dizer que a gente tem, assim, milhares de experiências de... Você me dá licença, em termos de volume, né? Porque o MST é o maior produtor da América Latina de arroz orgânico, mas, desculpa, eu falo isso, eu volto. Mas, enfim, na União Europeia chega a ser 8% total o que representa a produção orgânica e no Brasil em torno de 1%. 1%, no Brasil. Mas vamos lá, a gente tem, por exemplo, a maior produção orgânica de arroz da América Latina, boa parte, inclusive, desse arroz é consumido, é feito lá pelo MST, que eu estive, inclusive, na semana passada, na festa lá da cooperativa, que é consumida na rede municipal de ensino aqui, as crianças aqui da Prefeitura de São Paulo. Tá? É uma coisa positiva. Então, é cerca de 1%. Então, se a gente for pensar assim, a gente tem uma infinidade de produtores no Brasil inteiro, são milhares e de projetos das diversas técnicas que tem no campo da agroecologia, né? E, inclusive, esse projeto de lei, que eu fui relator, ele é um projeto que vem a partir dessas experiências, né? E podemos dizer assim, de uma agricultura resiliente, que ela conseguiu se manter, apesar de todo esse sufoco desse modelo dependente aí dos agroquímicos todos, né? Então, ela se manteve firme. E que a gente, de certa forma, teve um conjunto de políticas para favorecer isso aí durante os governos do presidente Lula e da presidente Dilma. Então, a partir dessas experiências é que, então, até como iniciativa popular, que chegou esse projeto de lei para criar essa política nacional de redução. E aí as pessoas falam, mas por que de redução e não acabar? Né? Porque o que a gente trabalha, a perspectiva é que um dia não precisa mais comer veneno na hora que está comendo, né, o arroz, o feijão, o alface e o tomate. É isso? A gente brinca com isso, mas realmente é não, mas eu estou falando, é brincadeira. Mas é que a gente também tem clareza que, fala assim, nós estamos aí com pelo menos 2, 3 gerações já de agricultores, de produtores, que não sabem mais trabalhar sem ser com veneno. Tá? Estou falando isso, Silvio, porque você sabe, conhece um pouco a história da gente, e eu até os 17 anos trabalhei na roça. Nos últimos 2 anos, quando estava na roça, que eu conheci veneno. Quando a gente resolveu plantar fumo para a indústria do tabaco, né? Mas, no entanto, a gente tinha um pedaço de terra lá, minha família, que tinha uma diversidade que produzia, e não conhecia agrotóxico, não conhecia veneno, tá?
Então, quando veio o pacote dessas empresas, entendeu, para plantar fumo, que aí dava uma renda a mais, então já vinha o pacote com a semente, com assistência técnica, com veneno e assim por diante. E a agricultura toda foi quase toda ela dominada. Então a pessoa ia precisar pegar um financiamento lá no Banco do Brasil para financiar a sua produção, a sua safra, né? Ou vinha assistência técnica, vinha o pacote inteiro. Então vem toda, né, o veneno junto, tá? Então, se você demorou 3, 4 décadas para construir esse modelo que tomou conta, tá? A gente sabe que vai precisar de quase um outro período como esse, tá? Implementando políticas favorecendo a agroecologia, para você construir outra alternativa. Então, esse debate de que o agronegócio é importante ou não para o Brasil, né? A gente sabe que não acaba numa para outra. Eu vou falar assim, eu acho que ele é muito mais dependente do Brasil do que o Brasil depende dele, tá? Se a gente for olhar a fundo. Mas a gente sabe que não é de uma hora para outra que você acaba com isso aí. Então, a construção disso aí é com o tempo, mas nós precisamos começar a inverter. O problema é que a gente está numa conjuntura agora que, ao invés da gente começar a repensar e construir esse modelo, nós estamos, na verdade, numa conjuntura que é para intensificar um modelo que a gente já está vendo que não tem perspectiva de interesse, eu estou falando, tanto para o país como para Esse é o modelo dominante. Mas você sempre tem nos interstícios do modelo dominante as coisas novas que vão surgindo, né? Por exemplo, a articulação do semiárido, aquela rede enorme de cidadania que acabou ajudando a implementar a construção das cisternas no semiárido nordestino, garantindo a água no tempo da seca para as famílias que não tinham antes isso. Eles decidiram, depois de fazer as cisternas, que o próximo passo seria criar um banco de sementes, né? E começaram a surgir sementes nativas de milho, de outras coisas que se acreditavam extintas, né? Então, essa diversidade, essa riqueza, ainda não se perdeu. Não, isso é uma potência tremenda. Essas experiências agroecológicas, e na Paraíba, acho que talvez você esteja até se referindo à experiência das Sementes da Paixão, na Paraíba, que é esse projeto de resgatar as sementes crioulas. E é interessante que acho que a Paraíba ela é protagonista nesses projetos de feiras agroecológicas, inclusive nas universidades, que tem a ver com esse circuito curto que você estava falando, dos camponeses diretamente poderem vender. Planta lá, colhe lá, vende lá, o dinheiro circula na economia local. E é interessante porque é isso que o Newton está falando. É muito difícil para um camponês hoje largar um modelo que é o que ele conhece. Estão na 3ª geração produzindo agrotóxico, o vizinho usa, como ele não vai usar? Não é preciso uma transição. Como se faz essa transição? E é interessante que na Paraíba quem mediou muito foi a CPT, a Caritas, enfim. Eles proporcionaram o intercâmbio. Então, os camponeses indo visitar áreas em que já havia produção agroecológica e aprenderam e viram que era possível a rede, enfim. Isso, eu penso que essa estratégia é revolucionária. Os movimentos sociais, na verdade, eles estão trazendo isso numa perspectiva de troca de saberes e de conhecimentos e resgatar algo que estava... Porque a gente fala em agroecologia, a agroecologia está no saber indígena. Na verdade, resgata as práticas que já estavam colocadas. E essas experiências, elas, então, diríamos assim, elas são revolucionárias em muitos sentidos, né? Porque... do ponto de vista econômico, porque a gente está falando de circuito curto, a gente está falando de uma troca solidária, porque é o consumidor diretamente com o produtor. Então, portanto, há uma possibilidade de não ter a renda da terra subordinada ao capital, nem ao capital comercial via atravessador, nem ao capital industrial através dos insumos químicos. Enfim, é algo que é uma insubmissão, digamos assim, do ponto de vista econômico. Então, há um empoderamento econômico e, por um outro lado, é um resgate de um saber fazer que não está nesse modus operandi único, quadrado dessa agricultura. É muito interessante em muitos aspectos, nos revoluciona a todos, eu diria. Você ia falar? Então, mas está até pegando isso aí, porque... Eu, por exemplo, antes mesmo de ser deputado lá pelo ISA, a gente fez a experiência de
colocar uma feira de troca de sementes lá entre os quilombolas do Vale do Ribeira. Então já está lá mais de 10 edições e virou uma coisa grande. É uma coisa tradicional que tem da agricultura, que é a troca de sementes, e aí você mantém vivo, in situ, né, no local, né, essa agrobiodiversidade, o quanto que isso é bonito. Você me falou mesmo da experiência da ASA. E aí, por isso que eu falei, por isso que o Pinar é fruto dessas experiências espalhadas no Brasil inteiro. Mas quando você pensa na dimensão do Brasil, dos desafios que tem, quando você pegar assim, da produção de alimento para todo, nós precisamos fazer com que essa experiência elas virem política de Estado, Sim. política pública. Pegar a coisa da cisterna, por exemplo, pegou firme, não terminou ainda. A única notícia ruim é que agora acabou o dinheiro, não tem mais dinheiro para poder dar continuidade. Já são milhões de pessoas que começaram a ter acesso à água lá e o passo seguinte... Eu acho que passou de 750 mil cisternas, o que eles já conseguiram fazer. Mas não, era 1 milhão a meta. Entendeu? Mas acabou o dinheiro. Tá? Inclusive, isso era uma coisa que estava sendo denunciado já semana retrasada lá no Congresso Nacional, que não tem mais. Então, estou falando que essas... Por isso, assim, essas experiências que são fantásticas, né? Ela, na verdade, precisa ter apoio, virar política, tá? A gente pode... E o problema, só para falar assim, o problema é que, inclusive, uma coisa que a gente tinha construído, que não está muito relacionado ao debate, mas de certa forma aqui está, é que estas pessoas, ou essas organizações, essas entidades, esses movimentos, entendeu, que ajudam a implementar esses projetos, essas iniciativas no campo, elas também conquistaram, com o tempo, espaços para poder participar, intervir e ajudar a elaborar políticas públicas, né? E agora, recentemente, teve um baque, né, com o governo Bolsonaro de acabar, né, com esse conselho, acabar com esses espaços, né? Então, isso eles querem acabar, inclusive, com esses espaços. Então, estou falando que o que está jogando. Nós tivemos um enfrentamento também, o ano passado, não ganhou muito espaço, mas eles, por exemplo, eles têm um projeto de lei, também tinha uma comissão especial, que era para mudar a legislação de cultivares, né? E que, inclusive, eles queriam proibir. Olha o tamanho, a força do lobby dessas corporações, dessas empresas. Proibir de que os produtores trocassem semente. Então, os índios, quando trocam semente, os quilombolas, quando trocam, o camponês, o agricultor, quando um troca semente com o outro, né? O cara, de repente, não tem a semente, o outro empresta, depois devolve. Essa coisa que a agricultura faz isso há 10 mil anos, entendeu? Os agricultores no mundo inteiro fazem isso há 10 mil anos, eles queriam proibir. Para quê? Porque as pessoas só podem comprar a semente lá da Cargill, né? E assim por diante. E comprar, inclusive, né, queriam mudar, inclusive, para ter aquela semente a Terminator, né? Que o que é? Você planta... Olha o nome, Terminator, né? É para acabar com tudo, né? Isso, não, é que você planta, e não adianta você guardar a semente... É uma antissemente. É para antissemente, porque ela não vai germinar, né? Então, é para você ficar na mão, inclusive, desses aí. Então, estou falando assim, nós temos experiências fantásticas, por isso que o Pinara é fruto disso aí, a gente tem que trabalhar pela aprovação dele. Né? O Pinara, que é um nome Programa... muito esquisito, que é Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, que é fazer esse debate, né? E aí, não é um debate que pode ficar só lá no Congresso Nacional. Como você disse antes, Silvio, a gente contar lá 140, 150 deputados que dependem... Né? A gente pode mudar a conta se a gente envolver toda a sociedade. Produção de alimento, consumo de alimento, entendeu? Você imaginar, entendeu? Para os filhos da gente, para os netos da gente, entendeu? O alimento que está comendo, saber que não é uma conversa só de quem está produzindo, é uma conversa que tem que interessar para todo mundo. E tem uma pesquisa que veio há pouco tempo, concluiu seus resultados, que mostra que, inclusive, a cultura do agrotóxico é menos produtiva do que a cultura sem agrotóxico, né? É uma questão de 6% que eles identificaram. Quer dizer, se você trabalha sem envenenar, né, a agricultura, ela produz mais do que usando o agrotóxico. Vocês querem comentar? Ela ficou patente, ficou muito claro isso aí, durante as audiências públicas que nós fizemos lá. Em termos de resultado final no bolso do produtor, entendeu? O sistema agroecológico tem muito mais rentabilidade.
tá? Se produz muito mais. A diversidade daquilo que se produz, entendeu? É muito maior, entendeu? Né? Sem uso de agrotóxicos. Mas aí as pessoas, que é o argumento de quem quer manter esse modelo atual com agrotóxico, diz, mas isso aí é só para o pequeno. Aí nós fizemos a questão de levar alguns grandes produtores. Além desses que a gente citou, né? Lá no caso do MST, que tem várias experiências, tá? Nós levamos temos fazenda aqui no interior de São Paulo, né? Grande fazenda, entendeu? Fazenda da Toca, inclusive, vai lá e produz de forma agroecológica, inclusive tudo para exportação, mas agroecológica. Aí tem uma usina de açúcar, de cana, uma das maiores, inclusive, de São Paulo, que a lucratividade final, a produtividade e o lucro, inclusive, é muito maior, né? Está até a usina São Francisco. É só quem quiser pegar e entrar lá e ver. Eles levaram lá e me colocaram. Então, é muito maior. É que aquilo que nós estamos falando assim, a dependência que levou, né, esse sistema. Mas mesmo em termos de volume, se a gente compara a agroecologia e a agricultura convencional, mesmo em termos de volume, há maior produção na agroecologia, em termos de volume, de toneladas de produção. Senão hoje não tinha o que comer. Mas a questão é que ela demanda trabalho, né? A agroecologia demanda a gente no campo. É diferente dessa produção convencional em que se pulveriza, então um piloto só faz o trato, porque faz o manejo químico. O truque é esse. Então, embora tenha a discussão que o agrotóxico é caro, em larga escala ele vale a pena porque é pouco trabalho incorporado, porque ao invés de fazer o manejo físico, faz o manejo químico. Então, a agroecologia tem por princípio a ideia de que as pessoas estão na terra. E aí a gente tem maior quantidade em volume e maior qualidade no sentido de diversidade de produtos, porque o princípio da agroecologia qual é? Tem dois, um que é do manejo, que é algo que mimetiza a natureza, e a natureza ela é sempre diversa, e nos trópicos ela é muito biodiversa, porque a gente tem umidade e temperatura juntas, congregadas, então eu tenho maior biomassa, maior biodiversidade, então você ter um manejo agroecológico é um manejo que mimetiza a natureza. Então eu vou ter uma diversidade enorme de cultura, cada uma num tamanho diferente, esse tamanho diferente dos vegetais segura a energia cinética da água, que nos trópicos é muito grande, e, portanto não vai afetar o solo. E do ponto de vista do trabalho humano, também prioriza as relações humanas em que não haja exploração, digamos, para usar uma expressão clássica do homem pelo homem, mas enfim, a agroecologia congrega esse duplo sentido. Então, só reiterando isso que você disse é verdade, mesmo em termos de produção, se nós formos comparar em volume de produção também. E gera trabalho, emprego e tudo mais, né? Nilton, é verdade que foi aprovada uma lei que proíbe que os produtos no supermercado tenham aquele aviso, esse produto foi produzido com agrotóxico? Não, ainda não, mas é um debate que, eu estou falando assim, os mesmos que trabalham para liberar mais veneno, que estão a serviço dessas empresas, eles têm... Acho que o Silvio está se referindo ao T de transgênico. Isso. A transgenia, sim, mas não o do agrotóxico, era da caveirinha. Mas transgenia mas eu falo assim, está associado ou não? Tá. Que é o debate que tem que eles querem da rotulagem, tá? Então eles trabalham nessa perspectiva de você não aparecer a caveirinha, né? Que é o grande debate que tem, as pessoas não têm direito à informação, não querem o T do transgênico, a composição química, ou podemos lá, né? Do que é que tem naquele produto, né? Então esse é um debate que é outra frente que eles fazem, que é negar a informação. Por isso que lá nesse outro projeto a gente trabalha não só para que o Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde e do Meio Ambiente trabalha para liberar agrotóxico, a gente também coloca lá o consumidor também, né? Eles querem jogar só para o Ministério da Agricultura. A gente quer colocar que o consumidor também tenha direito de interferir nesse debate. Então a rotulagem também é um campo onde eles atacam para poder negar a informação. Queria até botar um outro elemento também, assim, é evidente que quando você tem uma área extensa com um tipo de cultura só, tá? E mesmo na perspectiva da agroecologia, às vezes você lança a mão de produzir, entendeu? Uma cultura específica, ela atrai pragas, né? Porque você tem alimento em abundância ali para uma determinada praga. Que é um outro caminho que nós precisamos também investir. Então, por exemplo, as instituições que desenvolvem pesquisas, né,
de fitossanitários, vamos dizer assim, né? Elas hoje trabalham muito mais para atender as demandas dessa indústria da agroquímica do que você pensar em produtos biológicos, né? Para poder que aí você não tenha impacto ao meio ambiente e à saúde das pessoas. Eu cito sempre o exemplo, eu fui, uns 3 anos atrás, no interior de São Paulo, numa cidade, onde eu fui visitar um laboratório que produz uma vespinha, né? Parece mas era assim, Sim, uma transformação lá e tal, e aí sai uma vespa, que é a vespa que vai lá e mata a broca da cana, tá? Muito bom. Né? Gente, nós estamos acabando com o nosso E aí eu programa. falo assim, e são centenas de pequenas empresas que produzem e não têm apoio. Podia gerar emprego, por exemplo, nessa área Excelente. e produzir bio. Tem, inclusive, né? controle homeopático. Homeopatia é para a agricultura. Gente, eu quero agradecer muito a participação de vocês, da Larissa, do Newton. Foi uma excelente conversa, eu acho que informa muito ao nosso telespectador. Quero agradecer também a você que está nos assistindo, ter acompanhado esse debate, e dizer que nós vamos continuar os nossos debates Le Monde Diplomatique Brasil. Aguarde. Obrigado.